Seja muito bem-vindo, meu amigo trabalhador, seja muito bem-vinda, minha amiga trabalhadora, meu amigo empresário, minha amiga empresária, meu amigo estudante, você que é técnico, encarregado, engenheiro, você que está aqui ligadinho no nosso canal RJS de Treinamentos e Gestão. Eu sou Ronilson Mendes, seu técnico em segurança do trabalho. Estamos aqui mais uma vez preparando o nosso corpo, a nossa mente para trabalhar com segurança, para proteger nossa integridade física e nossa integridade mental no ambiente de trabalho. Lembrando a você que está ligadinho conosco pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o teu like, para que o YouTube entenda que esse canal é um canal do bem, que está preparado para fazer e trazer informações suficientes para que você se proteja no ambiente de trabalho. Bom, esse é o nosso diálogo diário de segurança, o nosso DDS, o DDS de número 13. E hoje nós vamos falar sobre os riscos do ambiente de trabalho. Para falar de risco do ambiente de trabalho, a gente tem que sempre estar fazendo a pergunta: o que é isso? Para que serve os riscos do ambiente de trabalho, riscos ambientais? Os riscos ocupacionais ou riscos ambientais são riscos que os colaboradores diretos ou terceirizados de uma empresa correm no ambiente de trabalho. Esses riscos podem estar relacionados diretamente com a atividade ou não. Um ambiente com alto grau de risco ocupacional é desfavorável não só à segurança dos colaboradores, mas também traz danos à produtividade e à qualidade executado por eles. Todos os trabalhadores são expostos a situações inseguras, perigos ou riscos diariamente, e para evitá-los ou reduzir os níveis de exposição, é necessário conhecer os riscos ocupacionais relacionados com os diferentes agentes de exposição inerentes às operações industriais ou atividades executadas pelos trabalhadores. Identificar o risco ambiental é de suma importância no seu ambiente de trabalho. Às vezes a gente acha assim, mas eu trabalho numa área administrativa, eu não estou lá no chão de fábrica, eu não estou na obra, eu não estou no campo e aqui não tem risco. Engano seu. Todos os ambientes de trabalho possuem situações ou equipamentos ou condições que podem proporcionar riscos à sua saúde ou à tua integridade física. E é importante que você avalie o grau que esse risco tem dentro do seu ambiente de trabalho. Ronilson, mas como é que eu vou fazer para identificar? Aonde que eu acho esse tipo de risco? Como é que eu faço? Bom, eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês dos principais riscos ambientais que existem em todos os ambientes de trabalho. Vamos lá? Essa tabelinha é a tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos de acordo com a sua natureza e a padronização de cores correspondente. Essa tabela é uma tabela utilizada em todas as áreas da segurança para padronizadamente identificar os riscos em cada grupo dentro do ambiente de trabalho. Com uma tabela dessa, que você pode achar facilmente na internet, você vai ter facilidade para identificar a característica de cada risco e qual grupo ele pertence. E fica muito mais fácil de você adotar medidas de prevenção e proteção aos seus funcionários quando você consegue identificar melhor esses riscos. Vamos ver então como é que funciona essa tabela? Ela é dividida em 5 grupos. O grupo verde é o grupo onde se encontram os riscos físicos. São eles: ruído, vibrações, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, entre outras situações causadoras de riscos físicos. No grupo 2, nós temos os riscos químicos, que são as poeiras, os fumos, as névoas, as neblinas, gases, vapores, substâncias compostas por produtos químicos em geral, os aerodispersóides, entre outros riscos geradores de riscos químicos. O grupo 3 traz os riscos biológicos, os vírus. Nós viemos numa época de coronavírus agora, né? Nós estamos numa época pós-pandemia. Então, o vírus é algo que nós estamos ouvindo com muita frequência, mas também estão nesse grupo as bactérias, os protozoários,
fungos, parasitas, bacilos, os prions, insetos transmissores ou causadores de doenças, estão todos nesse grupo dos riscos biológicos. No grupo amarelo estão os riscos ergonômicos. São eles: esforço físico intenso, levantamento e transporte de cargas, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos e noturnos, jornada prolongada de trabalho, monotonia, repetitividade, trabalho em pé por longos períodos e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. E para finalizar, nós temos o grupo azul, que é o grupo 5, onde estão os riscos de acidentes. São eles: os arranjos físicos inadequados, que são a mobília, os equipamentos dentro do ambiente de trabalho que estão em más condições de uso, equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Veja que os animais peçonhentos ele entra em dois grupos, né? Ele entra no grupo dos riscos biológicos, quando esses animais vão transmitir doenças ou bacilos que possam transmitir doenças, e também estão no grupo dos acidentes, quando esses animais peçonhentos, com as suas toxinas, podem fazer mal para a saúde e a integridade física de algum ser humano, de algum trabalhador. E também existem outras situações de risco que poderão contribuir com a ocorrência de acidente. Um exemplo muito simples locais escorregadios, queda, né, altura. Então, são outros tipos de risco que vão acabar influenciando no ambiente de trabalho e podem ser causadores de acidente. Mas e aí? Eu identifiquei esses riscos, estou diante dessa tabela e o que eu faço? Para que os riscos ocupacionais possam ser amenizados ou anulados no ambiente de trabalho, é necessário que sejam identificados e classificados pelas empresas, conforme os requisitos e métodos definidos pelas normas regulamentadoras, as NR. A identificação e classificação dos riscos é realizada por meio de avaliações qualitativas e quantitativas, dependendo de qual risco se trata. E como é que funciona isso, Nilson? Como é que eu faço uma avaliação qualitativa, uma avaliação quantitativa? Como é que eu classifico? Como é que eu quantifico os riscos? Vamos lá. Qualificação. A qualificação consiste em verificar a existência do risco, ou seja, é identificar se há risco no ambiente e qual risco é esse. Ou seja, você chegou num lugar e o cara fala assim: ó, você vai trabalhar lá em cima, em cima daquele prédio ali. Aí você olha para cima e você não vê nenhum guarda-corpo. Opa, então tem um risco de queda. Ou seja, eu identifiquei o risco do ambiente de trabalho e falei qual é o risco. Ou seja, esse risco é um risco de acidente. Naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente, você vai identificar ali que esse risco é um risco de acidente. Ok? Deu para entender? E quantificação. O que seria isso? Ao identificar o risco, é necessário quantificá-lo, ou seja, medir a intensidade ou concentração do agente no ambiente. Por exemplo, ao se identificar o risco ocupacional do ruído, a intensidade desse ruído é medida em decibéis, parâmetro que é usado para referência do nível de exposição dos trabalhadores e adotar medidas preventivas relacionadas com os EPIs, rotina de trabalho, intervalo, descanso, periodicidade, entre outras. Você identificou o risco, existe o risco naquele local, eu preciso saber qual é o tamanho desse risco. Se esse risco ele vai afetar somente a mim, ou se ele afeta a outras pessoas também, se ele tem um nível muito grande que pode fazer mal para a minha saúde, e às vezes é um nível de exposição que eu não posso nem ficar naquele local, aquele risco vai ter que ser eliminado. Lembre-se daquele DDS que nós fizemos a respeito de percepção de risco no ambiente de trabalho. Nele tem outras informações de como você vai fazer para identificar o risco e trabalhar o risco, a prioridade, né, a hierarquia para eliminar o risco. Então,
Fica a dica aí, vai lá no nosso canal, procura lá o DDS sobre percepção de risco e você vai ter mais informações como você vai tratar o risco a partir do momento que você identifica. Outra situação importante para a gente finalizar é: isso aí é um serviço do técnico de segurança. Não, o empregador é o responsável pela gestão dos riscos no ambiente de trabalho. Então cabe ao empregador e aos funcionários identificar e avaliar esse risco. Isso não é uma exigência. Se a sua empresa não tiver técnico de segurança, não tiver engenheiro de segurança, como é que você vai fazer? Você é o principal interessado em seu ambiente estar seguro e estar favorável para a sua saúde. Então, ao identificar um risco, você precisa eliminá-lo. Eu não consigo eliminar. Então, você tem que informar para alguém que vai tomar as devidas medidas para eliminar o risco. Nesse sentido, eu vou me despedindo, lembrando a você: ajude a identificar e eliminar os riscos no ambiente de trabalho. Por quê? A segurança é um hábito e um hábito baseado no cuidado. Com esse sentido, nós vamos lembrando para você que você também é responsável pela sua segurança e a segurança dos seus amigos, e vamos nos despedindo desse DDS. Eu vejo vocês no próximo DDS. Muito obrigado pela participação, peço que Deus esteja abençoando você no ambiente de trabalho e não deixe de se inscrever em nosso canal. Inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like lá e a gente se vê no próximo DDS, ok? Muito obrigado e tchau, tchau para vocês, que Deus os abençoe.